Tô gravando aqui, tá? Vou abrir aqui o... Desculpa, hoje a gente começou um pouco atrasado, pessoal. Muita chuva aqui em João Pessoa. Não deu pra iniciar de 1 hora, né? Pra começar assim por volta de 1h15, 1h20 no máximo. Porque muita chuva, o trânsito aqui tá... Enfim. Então vamos lá. Estou aqui com a página aberta, né? Atividades. Eu sempre estou colocando lá, né, gente? Conteúdo. Tem alguns slides aqui, conteúdo que eu estou colocando. Vocês podem utilizar para estudar, para revisar. Aqui é o link da aula e aqui o conteúdo didático que tem apostila e tem slides, né? Eu não recomendo que imprimam, porque às vezes eu mudo esse conteúdo, tá? A aula passada aqui, beleza? E a atividade 1 foi um formulário, né? Simplesinho demais. Beleza. A gente vai entrar em 2 atividades, 3 e assim por diante para cada aula, beleza? E vez por outra eu coloco uma atividade meio que prática, né? Atividade na ferramenta prática, que seria utilizando as ferramentas. Eu vou adiantar o conteúdo hoje, porque na aula passada a gente não... Esse é o segundo dia, né? A gente deu uma geral, né? Nesse assunto aqui. Eu tenho até um material aqui que é mais rápido. Vou até abrir ele aqui, ó. Esse infográfico aqui, para dar uma revisada, que eu gerei para vocês. Tem esse aqui que é um vídeo, né? E tem, vocês estão vendo aí, né? Às vezes eu esqueci tudo. Deixa eu colocar aqui no... Deixa eu colocar aqui na... Abrir desse jeito. Pronto. Que aí eu vejo que vocês estão vendo. E tem esse material aqui em PDF. Deixa eu ver até onde ele está indo. Não, esse aqui foi praticamente o que a gente viu na aula passada. Reparou isso aqui, ó, medidas separatrizes. Tá, mas então eu vou por esse material mesmo. O principal é mais detalhado. Só para explicar, né? A gente comentou sobre o que é análise exploratória de dados, ou seja, quando você tem um problema, gente, de análise de dados, seja ele qual for, tanto no mercado, né, se você tem algum tipo de negócio e você quer entender os dados do seu negócio, ou até mesmo pesquisa, né? Ideal que você explore, comece explorando, mas não à torta e à direita. Hoje em dia, com as IAs, com as ferramentas de inteligência artificial, tudo facilita, porque até conhecimento que você não tinha, você vai passar a ter como utilizar ela. E eu recomendo que vocês utilizem, mas utilizem conforme o conhecimento de vocês. Você tem que estudar análise de dados. Se você quer analisar, você tem que entender. Por exemplo, o que é outlier? Eu não sei o que é outlier. Vem a IA lá e gera uma... Tem outlier e você não vai. Você vai aprendendo solto assim, não. Aprenda. Estude. Depois você vai fazer um trabalho que você viria que era meio braçal, né? No Excel, numa coisa do tipo. Antigamente a gente desenhava os gráficos, né? Não vai mais fazer isso. Aí você vai jogar lá na IA. E aí você vai estudar também engenharia de prompt, né?
Você vai estudar um pouco de ferramentas de inteligência artificial, vai fazer um trabalho bem feito lá e a exploração dos dados vai vir. Se você tiver conhecimento de programação, melhor ainda. Se você não tiver, pede a IA para lhe orientar numa ferramenta, seja no Excel, mas deixa ela contextualizada. Eu estou querendo explorar esses dados. Esses dados é de uma variável só, de várias variáveis, né? Então é uma análise exploratória, onde eu vou, geralmente, o que é que eu faço? Eu começo explorando a minha variável resposta, a minha variável de interesse, a minha variável que eu quero pesquisar. Por exemplo, se eu estou avaliando o número de vendas por mês, ou o número de vendas por dia, ou o número de clientes, enfim, essa é a minha variável. Eu quero o número de, ou se eu estou avaliando quanto eu vendi em real por dia. Então no dia 1 eu vendi tanto, no dia 2 eu vendi tanto. Então o que é que eu quero explorar? O quanto eu vendi em reais, né? Então eu vou explorar aquela variável. E eu começo como? Postando ela em um gráfico, plotando, desculpa, ela em um gráfico, calculando medidas de resumo, média, mediana, desvio padrão, tentando entender como ela se comporta, né? Sozinha, ela sozinha. Posso depois fazer uma relação dela com o dia. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, assim por diante. Dia 8, 9, até dia 30. Né? E ver se existe alguma relação de uma venda, ocorrer mais vendas no início do mês, no final do mês, né? E aí vou fazendo as análises e baseado no conhecimento que eu tenho do negócio, né? Você tem que ter o conhecimento do negócio. Não adianta eu analisar vendas do agronegócio se eu não sei o que é o agronegócio. Ah, mas eu sei o que é média, eu sei o que é desvio padrão, eu sei qual é o gráfico, mas eu não entendo de agronegócio. Então eu tenho que entender do negócio, que é o agro, né? Então aqui nesse material tem um pouco mais de matemática, né? Onde a gente não vai entrar nisso. Mas para quem não entende isso aqui, gente, isso é muito simples, mas o que vocês precisam entender. Primeiro, quando você vê assim um X e uma barrazinha aqui em cima dele, né? Na verdade ele está pedindo aí a média aritmética, né? Que é a que a gente está acostumado a fazer, de uma amostra de dados. Né? É aquilo que eu falei na aula passada, é a média de uma amostra, conjunto de dados que eu retirei da população. E cuidado para não pensar em população só como população de pessoas, a população de um país, não. Isso não é o conceito de população, né? População de formigas que estão dentro desse meu quarto agora. Eu não sei todas as formigas que tem formiga aqui. População de pode ser alunos que estão fazendo esse curso. Eu quero pegar, tem 23 pessoas aqui, 25. Aí eu quero pegar uma amostra, então eu posso pegar aqui 10 aleatoriamente de vocês. E essa média que eu vou calcular representa dessa forma. Então esse Ezinho aqui dessa forma, esse E, né? Esse E foi arretado. Isso é um símbolo que indica soma. Soma de quem? De XI. E quem é XI? XI é um valor do conjunto de dados. É o valor I do conjunto de dados. Beleza, e quem é I? I é 1. Então, quem é que eu vou colocar aqui? X1. Quem é X1? O primeiro elemento do conjunto de dados. Tá. Mas isso é o que? Uma soma. Uma soma de quem? De X. De vários X aqui. Quem é o primeiro X? X1. Quem é o segundo X? X2. Então, é X1 mais X2. Isso é o somatório. Até quando esse I? É infinito? Não. Até N. N é o que? A quantidade de elementos dentro desse conjunto de dados. O tamanho da tua amostra, em outras palavras. Então, quanto mais eu somo aqui, vou ter um somatório dividido por N. Essa é a média aritmética. É muito usada, né? Mas como eu disse a vocês já na aula passada,
A média aritmética não é interessante se você tem dados que não são simétricos. A gente vai aprender que são dados simétricos. Dados que não são simétricos. Ou seja, em outras palavras, quando você tem um conjunto de dados em que a maior parte desses dados, está, por exemplo, próximo aos valores maiores, ou a maior parte desses dados estão mais próximos, concentrados a valores menores, né? Ou partes, né? Por exemplo, eu tenho 5 valores. Olha os valores aqui que eu tenho. Tem o valor 1, aí eu tenho o valor 2, o 3 de novo, o 3, o 4, 5, 6, 7. Aí eu tenho o 50. Aí tem o valor 47, 48, 60, 70, 80, 90. Vocês entendem que se eu tirar a média desse conjunto de dados, vai dar o quê? Vai dar 30, né? Vai dar 20 e pouco. Mas você percebe que o número 20 não representa esse conjunto de dados que eu acabei de chutar aqui, né? Ele não é simétrico. Eu fui bem grosseiro assim no exemplo, mas para que vocês imaginem, às vezes eu gosto de fazer a imaginação mesmo, porque é a forma de prender a atenção do aluno. Se você não estiver prestando atenção só ouvindo, você não vai entender. Você tem que imaginar junto comigo esses números. Você vai entender que a média desses números não vai ser um representante legal. Talvez não seja a concentração daquilo ali. Mas daqui a pouco vocês vão entender o que é um dado simétrico, tá? Então a média ela é muito sensível a valores muito altos ou muito baixos. Se você tem um conjunto de dados, por exemplo, notas dos alunos. Aí os alunos, eu tenho 30 alunos. A nota dos alunos foram tudo abaixo de 5. Mas aí tiveram 3 alunos que tiraram 10. Essas 3 notas 10 vai levar a média lá para cima. Beleza? Isso aqui é um exemplo, ó. Isso é uma média aritmética desse conjunto de dados que deu 8. Se uma das notas aí fosse 2, por exemplo, a média iria de 8 para 6,4. Então, ou seja, esse 2 é um outlier. Ele estaria fora. Como é que eu sei? A olho nu eu estou dizendo que ele é. Mas existem várias técnicas para você analisar esses outliers. E outliers, gente, às vezes são dignos exatamente de análise. Tá? Outliers. Detectar outliers não quer dizer que o conjunto de dados é ruim. Muitas vezes é digno de análise. Aí a gente falou de média geométrica, né? Que é a enésima raiz, né? Isso aí é o produto. Diferente do anterior, que era a soma. Então, dados como percentuais, né? Taxa de crescimento, né? Muitas vezes você, ao invés de calcular a média aritmética, você calcula a geométrica. Por exemplo, qual foi minha taxa de crescimento? Não é quanto eu vendi, não é quanto eu tive. Qual é o quanto eu cresci? Por exemplo, em janeiro, em relação a o mês anterior, eu cresci 10%. Fevereiro, em relação a janeiro, 20%. Março, em relação a fevereiro, vamos dizer, em relação ao mês anterior, qual foi minha taxa de crescimento? Ou em relação ao mês do ano anterior, qual foi minha taxa de crescimento? Né? Você pode utilizar aí a média geométrica. A ponderada é aquela que a gente já viu na aula passada, né? Mas eu estou revisando.
É aquela que você usa na nota dos professores costumam utilizar, né? Um trabalho vale 5, a prova vale 3 e a atividade vale 2. Então cada um tem um peso. Como é que funciona? WI é o peso que eu vou aplicar a XI. Quem é I? É 1. Até quanto esse I? Até N. Eu vou multiplicando e somando, ou seja, a soma das multiplicações. Então se WI é o peso aqui é 5, né? O próximo nota vai ter peso 2, 3 e a outra peso 2. Só que embaixo você tem que lembrar, né, de somar os pesos. Aqui ao invés de dividir as notas, eu vou dividir pelo peso 10. Tá? Não vai ter problema quanto isso aqui. Veja que se eu tirasse a nota aritmética aqui, a média aritmética, seria diferente, né? Daria 8. Aqui deu 8,3. Esse daqui é ideal quando eu tenho razões. Uma variável que é uma razão. Por exemplo, eu estou coletando as velocidades que os carros passam em um certo ponto. Eu estou lá, eu sou guarda de trânsito coletando. Então, a média aí, muitas vezes, é calculada média harmônica. Né? O inverso da média aritmética aqui. Beleza? Pronto. Mediana. Não lembro se a gente falou na aula passada. Mas essa mediana, isso aqui estuda no fundamental, né, gente? Estou só revisando também. É você ordenar todos os valores e pegar aquele valor do meio. Se você tiver n igual a um ímpar, né, uma quantidade de números ímpar, esse valor vai ser exatamente o valor do meio, né? É um valor central. Se for par, não. Aí você vai ter a soma de dois valores. Então, por exemplo, qual é a mediana desse conjunto de dados? Eu separo, eu ordeno. 2 para lá, 2 para cá, sobrou 12. Se eu só tiver 4, eu ordeno, tiro a média desses dois números centrais. Né? Uma grande questão que você tem que saber é que ela não sofre tanta influência de valores extremos. Se eu colocasse aqui, por exemplo, o 18, né? A mediana era 12. Veja que eu tirei o 18 e ela foi para 10. Tá, o 18 não é um outlier aqui. Né? Mas imagina aqui se eu coloco o valor 30 nesse de cima. Quanto seria a mediana? A média de 12 com 15, né? 2 para lá, 2 para cá. A média de 12 e 15 dá 13,5. A mediana iria ser puxada para 13,5 por causa do 30. Mas se tu tirar a média disso aqui, a média disso aqui está dando 25, 40, 58 dividido por 5. Está dando quase 12, né? Está dando 58 dividido por 5. Está dando 11, 30 por 5, 11,6. A média. Mas se tu bota o 30 aqui, de 58 vai para 88, tu vai dividir por 6. Olha para quanto a média vai. A média vai sair de 11,8, 11,6, né, por causa do 30. E vai para quanto? 88. 60 dividindo por 6, né? Dividido por 6 já até 24, 10, 24, 6, 4, 14. Já foi para 14. Fazendo cabeça aqui. 8, 4, 40 dividido por 6, 6. Pronto. 14,7. Então de 11,8 vai mais para mais ou menos 14,7. Veja que ela é muito mais influenciada. Né? Porque a mediana foi de 12. Quando eu boto o número 30 aí, ela vai para 13,5. Então a média, ela influencia mais, entendeu? Ela é mais influenciada por um valor extremo. A moda, normalmente a gente utiliza em valores categóricos, beleza? Não é muito comum em valores numéricos. Mas pode haver conjunto de dados bimodal, ou seja, com duas modas.
ou multimodal, mais de duas modas. Quando você tem categorias ali que se repetem de formas iguais, né? Você pode usar números? Pode. Geralmente números inteiros assim com um limite inferior e um limite superior próximo, como nota de aluno, por exemplo, considerando que a nota não vai ser decimal, vai ser um valor inteiro, porque são 10 questões objetivas e ele tem que acertar. De 10 ele tem que ver quantas eles acertam, né? Então a moda é muito simples também. Medida separatriz. Então, a mediana por si só é uma medida separatriz, tá? Mas a gente vai só analisar aqui algumas principais, iniciando pela quartil, para poder entender lá na frente até mesmo a questão de outliers, a questão de plotagem de gráficos, enfim. O que é o quartil? O quartil eu dividi em 4 partes. Eu não divido a mediana, não divido o conjunto de dados em duas. O quartil eu divido em 4. Aí eu tenho o quartil 1, que eu chamo de Q1, que é todo mundo que está abaixo do 25º valor, né? Ou seja, se eu tenho 100 valores, todo mundo que está na posição de 1 a posição 25. O Q2 é exatamente a mediana. Ele inclui o Q1, tá? Inclui todo mundo ali do Q1. É 50% dos dados. E o Q3 é 75% dos dados. Então, para você entender a distribuição central e também para você detectar outliers, dividir os dados em quartis é muito bom. Então, por exemplo, se você tem esse conjunto de dados aqui, vocês não vão precisar se preocupar em calcular Q1, Q2, Q3 nesse curso, tá, gente? Mas é importante que você entenda o que é um quartil. Você não vai calcular. Você não vai para calculadora, você não vai para papel, você não vai para botar em software, para programar o que é um quartil, não. Você vai clicar só e vai aparecer. Eu ainda vou entrar com... Nessa semana, talvez eu já faça uma atividade... Talvez não, já vou fazer uma atividade prática, onde eu vou pedir para vocês acessarem o Jamove ou o Jasper. Eu vou ver qual que eu vou usar como padrão, tá? Vocês podem usar qualquer um dos dois. Todos os dois são gratuitos. Mas eu vou escolher um dos dois. Eu não parei ainda para ver qual, como é que tá. Acho que vou ficar mais com o Jasper, porque tem um material aqui já para ele legal. Mas vocês vão fazer na prática seguindo a atividade. Sim, um detalhe. Muitas vezes eu não vou trazer aqui práticas, nem sempre, da ferramenta. Vou trazer algumas vezes, óbvio, porque são práticas que vocês vão fazer nas atividades, né? Aí vão ser mais assim, professor, olha, eu não consegui, pega esses dados, coloca aí na sua. Aí a aula é para isso. Porque esse conhecimento aqui tem até uma playlist, lista de vídeos gravadas que eu vou postar lá no grupo. Tem para vocês essa mesma aula minha, né? Não é esse mesmo material, mas é o mesmo conteúdo. Então o que é que ele fez aqui? Ele ordenou e divide em 4 partes, ó. 3. Desculpa. Ele divide aqui, ó, só para que vocês entendam melhor. Quando eu ordeno, 1, 2, 3, o meio é aqui, o meio, né? Então a mediana vai ser isso aqui, a média disso aqui. Considerando que isso é uma parte, isso é a outra, quem é o Q1? É só você tirar a mediana dessa primeira parte. A mediana da mediana, né? Vai ser 8. Quem é o Q2? Se eu conseguir que essa é a segunda parte, vai ser 24. Assim fica mais fácil vocês entenderem. Certo? Então, se o Q1 é isso aqui, vem até aqui, ó. Esses valores estão no Q1. Esses valores estão abaixo do Q2. Esses acima do Q2. E aqui, do Q3. Beleza? Se você pensar, Tiago, então quer dizer que se eu tirar as pontas, olha, começa a fazer análise. Eu quero deixar meus dados mais concentrados. Vou tirar do Q3 e do Q1. Vou considerar só esses dados aqui centrais. Como é que eu faço? Uma estratégia seria essa, né? Considere apenas os dados que estão
entre Q1 e Q3. É uma forma de você sustentar valores mais centrais. Em vez de você pegar um valor só, a média, a mediana, é o que a gente chama de intervalo interquartil, que a gente vai falar já já. E aí, gente, esses valores separatrizes, eles têm de diversas formas de fazer, né? A gente pode ter diversas formas. A gente tem o quartil dividido em 4. O decil, já está dizendo, vai dividir em 10. É isso? 10 partes. Claro que se você tem 10 partes, você só vai ter de D1 até D9. Beleza? Você só vai ter de D1 até D9. Vai depender do teu conjunto de dados. Se tu tem poucos dados, né? Decil não faz muito sentido. Às vezes você tem muitos dados e quer pegar 10% daqueles dados, o decil, né, que vai dividir em 10 partes. Eu quero pegar os 10% menores, os 10% maiores, né, os mais centrais, então eu vou ali entre o D4 e o D5, ou entre o D5 e o D6. Né. Aqui ele tem uma fórmula de calcular os percentis, mas eu não vou entrar em detalhe disso, porque o que vocês precisam saber é entender o que é um decil, que é um quartil, né, para quando o software mostrar para vocês saberem o que está sendo apresentado ali. Percentis, já está dizendo. Se quartil divide em 4, décimo em 10, percentil, décimos em 10, percentil vai dividir em quanto? Em 100, né? Ó, quartis, décimos e percentis. Beleza? Tem uma fórmulazinha também, mas não é tanto importante vocês saberem. Pronto. Outro grupo de medidas, que a gente chama medidas em resumo, são medidas que vocês vão estar sempre calculando, analisando, olhando os valores, para explorar a tua variável, né? O teu conjunto de dados que tu está analisando. Uma das mais importantes, essa daí, além da medida de tendência central, que é média, mediana, aquelas medidas lá. As medidas separatrizes, que a gente acabou de ver. Né? E a mediana ela pode ser também considerada uma medida de separatriz, porque ela é uma separadora, né, de valores. A gente tem as medidas de dispersão. Aquela medida que vai verificar como os seus dados estão se variando. Será que meus dados variam muito? Será que meus dados estão geralmente sempre valores semelhantes, né? Será que tem algumas vezes que os valores distorcem? Como é que eu sei? Verificando a variância desses valores, né? Então a variância é isso aí. Vocês podem se assustar, mas isso é muito fácil, gente. Ah, professor, que o senhor já sabe. Não, é fácil. Tudo que eu já expliquei, você interpreta dessa forma. Eu vou mostrar. Realmente, eu não sou matemático. E tem vezes que eu estou lendo alguns livros de computação, algoritmos, principalmente quando eu estou estudando álgebra linear, e eu olho assim, eu não entendo. Eu vou atrás e tentar entender. Mas aqui eu estou dizendo a vocês que é simples, porque eu sei que para vocês vai ser. É operações básicas aí que está sendo representado. Então, a variância vai medir o que? A dispersão dos dados em relação à média. Então, ela é o que? Ela é uma média, como está dizendo aqui, ela é uma média aritmética. Mas de quem? Do quadrado, ó, elevado ao quadrado, das diferenças entre cada valor. O que é que acontece? Ó? Quem é esse x barra? X barra, gente, lembra? É a média da amostra, a média do conjunto de dados, a média aritmétrica, eu já falei. Quem é x1? O primeiro elemento do meu conjunto de dados. Então você vai pegar x1, subtrair da média. Se x1 for menor do que a média, esse número vai ser o quê? Negativo. Se x1 for maior do que a média, esse número vai ser positivo. Obviamente, alguns valores vão ser realmente menores do que a média, e outros maiores do que a média. Mas não interessa, porque quando eu pegar esse resultado aqui e elevar ao quadrado, o resultado é positivo. Não é isso? Então,
esse resultado aqui, o quadrado das diferenças de cada valor com a média, é isso que ele está dizendo, quadrado da diferença de cada valor pela média. Esse cara, ele quer fazer o quê? Ele está dizendo que é a média disso aí, ou seja, ele vai somar tudo isso, e dividir pelo n. Só que ele só vai somar depois que para cada valor x1 subtrair a média, levar ao quadrado, ok, x2 agora, i é 2, até i igual a n, dividido por n. Quem é esse cara aqui? É a representação da variância, certo? Quando se deseja considerar o impacto de valores muito altos ou baixos na variabilidade, como por exemplo controle de qualidade ou estudos financeiros, você está lá fazendo controle de qualidade de tamanho da peça, você está construindo peças, aí tem uma máquina lá que mede o tamanho que ela tá da peça, do carro lá. Então ela tem ali, ela nem sai perfeito não, uma sai com 18,3 centímetros, a outra sai com 18,2, a outra sai, né? Então tem um erro ali aceitável. Eu verifico a variância desse conjunto, desse lote. Se essa variância deu um valor muito alto, é sinal de que algumas peças ali estão saindo do padrão, estão com 20 centímetros, estão com 16 centímetros, 15, né? E pode atrapalhar na produção, né? E aí eu faço uma variância. Normalmente, perceba, como a variância está elevando ao quadrado, né, o valor da variância não vai ser na mesma escala da média. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Qual a escala da média aqui? Ó? 5, 8, 12, 18. Olha a variância. Por quê? Porque eu estou elevando essa diferença ao quadrado. Então, para que eu deixe na mesma escala da média, eu chamo o meu desvio padrão, que, como você pode ver, nada mais é do que a raiz quadrada da variância. A variância é isso aqui. Se eu tirar a raiz quadrada dessa variância, eu tenho um desvio padrão, que eu represento com a letra grega acima aqui, do mesmo jeito. Veja que agora a minha variabilidade nesse conjunto de dados deu 4,76. Então, qual é a minha interpretação? Que é o mais importante. É isso aqui. O mais importante não é você. O mais importante é você dizer qual é a interpretação do... Eu estou dizendo que os meus valores, cada valor meu do meu conjunto de dados, se distancia, né, se desviam da média. Se desviam, na verdade da média não, se desviam de um para o outro, em torno, em média, de 4,76. O que é que eu estou querendo dizer? Você volta para o conjunto de dados, ó. Qual é a diferença de 5 para 8? 3. Né? De 8 para 4. De 8 para 12, 4. Aqui 3, aqui 3. Mas de 5 para 12, 7. Né? Então, de 8 para 15, né? 7. 6 aqui. Então, é mais ou menos uma forma de eu dizer o seguinte. Os valores se desviam, em média, 4,76 unidades. Se eu tirar o desvio padrão das notas dos meus alunos, de 0 a 10, e verificar que o desvio padrão deu 3. Então, as notas se desviam, em média, 3. Isso é muito usado em algumas provas, quando você tem muito disso, né? Você está fazendo uma prova e você acerta uma questão que todo mundo errou. Então, todo mundo errou ali e aí você é um ponto fora da curva. Você ganha seu ponto, mas você não ganha tanto mais do que os outros. Né? Mas aí você erra uma questão que todo mundo acertou. O desvio padrão ali daquela questão que todo mundo acertou é baixo. O desvio padrão é baixo. Todo mundo está próximo ali. Não tem muita diferença. Né? Aí vem tu e erra. Ou seja, tu está longe do desvio padrão. Você está um outlier ali também. Mas eu descobri isso a partir do desvio padrão.
Amplitude é muito simples, é também uma medida de dispersão, mas é só eu subtrair o maior valor do menor. Você deve estar pensando assim, Tiago, mas isso aí é muito frágil. Eu digo, porque se tu tiver aqui um valor 30 e outro 1 ou 0, a tua amplitude vai ser 30. Né? Beleza. Há uma forma de medir dispersão aí, mas ela fixa muito nos valores extremos, né? Pode ser que exista alguma necessidade de você querer fazer isso, mas não é tão comum usar amplitude. A grosso modo, gente, é média aritmética e desvio padrão. Nunca apresente a média aritmética de um conjunto de dados. Anote isso aí. Nunca apresente a média aritmética de um conjunto de dados sem apresentar ao menos, o desvio padrão daquele mesmo conjunto de dados. Você diz assim, ó, a média da turma A deu 80 de nota. E a média da turma B deu 75. A turma A é melhor. Não sei. Claro que isso aí também leva para teste de hipótese. Mas o que é que eu quero dizer? Qual o desvio padrão? Como é que a turma A se distancia, se desvia uma nota da outra? A média é 80, mas o desvio padrão é 30. Tá. E na outra turma, a média é 75, mas o desvio padrão é 1. Ou 1.2, ou é 12. Né? Então ali tudo bem, a média da turma é 75, mas está todo mundo ali próximo de 75, tirando 80, 70, 80, 70, 75. Está todo mundo ali próximo. Enquanto o outro tem média 80, mas tem gente tirando 3 e gente tirando 10. E aí o cara tirou 10 às vezes porque também a prova caiu que ele gostava e tudo mais. Então é para isso que serve, né, gente? Nunca apresente. Então sempre é bom você apresentar a média, a mediana e o desvio padrão. Já diz muita coisa. Né? Desvio padrão baixo. A média geralmente é bem utilizado, mas quando você tem um desvio padrão muito alto, a média passa a ser um pouco menos útil. E aqui está a explicação. Se você tirar a razão do desvio padrão, está aqui ele. Ó. Por isso que eu disse a vocês que vocês tinham que saber o que era essa letra. Né? E a média, você vai ter um cara que a gente chama de coeficiente de variação. E ele é expresso em porcentagem. Por isso que a gente muitas vezes multiplica por 100. Aí eu lhe digo, cara, normalmente o desvio padrão é para ser menor do que a média. Então, por exemplo, coeficiente de variação aqui, ó, desvio padrão desse conjunto de dados, deu 4,76. Né? E a média dava quanto? 11,4. Né? Então, é só eu pegar aqui. Só para ser correto. 5, 8, 12, 15, 18. (11,6). Se eu pego 4,76 dividido por 11,6, coeficiente de variação deu 0,41. Né? Então, veja que ele dá um valor percentual. Se você quiser em porcentagem, é só multiplicar por 100 dá 41%. Então, o que é que pode acontecer se o desvio padrão for maior do que a média? E pode acontecer. O teu coeficiente de variação vai ser acima de 1, velho. Vai ser muito grande. Aí o que é que a gente usa geralmente? Eu quero comparar dispersão de conjunto de dados, né? Com médias diferentes ou até mesmo unidades diferentes. Por exemplo, desempenho de atletas em esportes diferentes. Né? Eu quero calcular. Se eu calculo a média de vamos dizer assim, o cara que joga futebol e o cara que joga tênis. O cara que joga futebol, a média de vitórias, né? Quantas vitórias? Podem falar disso. Eu vou falar
a quantidade de quilômetros a variável, né? Que ele correu em uma partida de futebol. O jogador de futebol geralmente ele corre longas distâncias, para também, descansa. O jogador de tênis é curtas distâncias, mas também não para. E aí? Eu pego um jogador de futebol de alto rendimento, Cristiano Ronaldo, pego Djokovic no tênis. Numa partida de futebol, quantos quilômetros? Não tenho nem ideia, gente, que eu estou falando aqui. Posso perguntar ali ao chat GPT. Quantos quilômetros de Cristiano Ronaldo correu? Quantos quilômetros Djokovic correu? Segunda partida. E saiu coletando todos os jogos dos dois atletas. Se eu calcular uma média de um, calcular a média do outro, eu posso dizer, não, sei lá, talvez no futebol corra mais. Tá, beleza. Mas quem teve uma dispersão maior? Aí você vai lá e calcula o desvio padrão de Cristiano Ronaldo e o desvio padrão de Djokovic. Perceba, não dá muito certo. Porque acredito eu que Cristiano Ronaldo correu mais, né, do que Djokovic. Então os valores de Cristiano Ronaldo no jogo de futebol, né, as distâncias que ele corre são distâncias longas, então os valores são grandes. Vou perguntar aqui. Quanto corre um jogador de futebol profissional em uma partida? Vamos dizer que ele corre aqui 12 quilômetros. Quanto corre um jogador de tênis tá vendo? 4 km, 5 km. Eu corro uma partida de tênis, eu corro mais que isso, né? Porque eu sou um cara extremamente dedicado. Corro mais porque os adversários fazem eu correr, entendeu? Aí eu fico correndo atrás da bola. Djokovic não, ele já se posiciona certo, ele corre pouco. Mas eu acho que eu ainda corro mais que isso. Você tá entendendo? Então quem vai dar um desvio padrão maior? Futebol. Deve dar um desvio padrão maior. Em geral vai dar um desvio padrão maior. Tem valores maiores ali. Pode até ser que não, mas em geral sim. Valores maiores. A chance de eu ter, por exemplo, deu 12 menos 10. Deu quanto a diferença? 12 menos 9, 3. Né? Uma partida ele correu 12 km, na outra 9. A diferença é 3. Que vai ser elevado ao quadrado, que vai somar todo aquele cálculo de desvio padrão. Enquanto no tênis eu vou ter 5 menos 4. 5 menos 3, 8. Em geral vai ser menor o desvio padrão. Aí o que é que você vai dizer? Então a dispersão dos dados de Djokovic são menores. Calma lá. O ideal é você calcular um coeficiente de variação. Que aí você vai dar a dispersão do conjunto de dados para diferentes médias. Aí você pode dizer se realmente Djokovic varia muito nas partidas, mais do que Cristiano Ronaldo ou não. Ou se Cristiano Ronaldo varia mais as suas quantidades as suas quantidades de quilometragem, né? Que ele corre em uma partida do que Djokovic. Porque vai se utilizar o coeficiente de variação que considera a própria média, né? Que é o percentual, é praticamente o percentual da média, né? Quanto da média é o quanto um desvio padrão é da média, né? É o seu coeficiente de variação. Beleza, galera? Então, pessoal, amplitude interquartil é aquilo que eu já tinha falado lá atrás. Você tem o Q3, é por isso que você tem que entender o que é o Q3, Q1, Q2. E você tem o Q1. Se você subtrair desse, por exemplo, eu calculei aqui, tá, o Q1 e o Q3. Q3, isso aqui deu 15. E o Q1 deu 7. Então, a amplitude interquartil é 8. Tá? Mas o que eu quero é isso aqui, ó. Então, essa também é uma variável que você pode
utilizar como forma de dispersão. Outra, bem simples, média das diferenças absolutas de cada valor e a média. Simples e menos sensível a valores muito altos ou muito baixos. Galera, qual é a diferença aqui disso para o desvio padrão? Desvio absoluto médio, pouco usado, tá? Mas que pode ser utilizado, principalmente, ó, menos sensível. Eu vou explicar, vamos analisar a matemática básica, fundamental, para você entender por que é sensível e por que não é sensível. Qual a diferença? No desvio padrão, veja, não é nem no desvio padrão, né? Na variância, a gente subtrai esse valor desse e eleva o quadrado. Depois o resultado todinho, que é o desvio padrão, tira a raiz quadrada dele, que é para voltar para a mesma escala dos valores originários, né? Os valores iniciais. Ok, originais. Esse aqui eu estou só tirando a diferença. Ou seja, o resultado do desvio médio absoluto vai se manter na mesma escala da média. Ele tirou aqui, ó, esse conjunto de dados, a média deu 6,6, ele faz, ó, 4 menos 6,6, 1,84. Certo? Qual é a questão de sensibilidade? Gente, por que o desvio padrão, por que a variância, por exemplo, é muito sensível a valores altos ou baixos no conjunto de dados? Presta atenção. Se tu tem um valor alto aqui em x1, muito alto em x1, quando tu pegar a diferença dele pela média, vai ser alta também. Aí tu pega isso e eleva ao quadrado, que a variância faz isso. Aí é que vai dar mais alto ainda. Aí você vai dizer, não, Tiago, mas tudo é elevado ao quadrado. Eu digo, certo, mas uma coisa é você elevar 10 ao quadrado, que dá 100. E outra coisa é você elevar 6 ao quadrado, 7 ao quadrado, dá 49. Estou querendo dizer o seguinte. Quanto mais distante estão dois valores, mais distantes eles ficarão se estiverem elevados aos seus quadrados. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A distância de um para o outro é 1. Agora leva tudo isso ao quadrado. 1, 4, 9, 16, certo? 25, 36, 49, 64, 81, errei não, né? E 100, se eu não tiver errado aí algum deles. Então veja a diferença. Começa em 1, termina em 100. Do 1 vai para o 4, do 4 vai para o 9. Então as distâncias são maiores. Então, se você tem valores maiores, quando eu estou trabalhando na minha fórmula quadrado, a tendência é que valores discrepantes sensibilizem mais, influenciem mais o resultado final. Por isso que é importante interpretar a fórmula e entender por que a variância é muito sensível, né? Não é um valor de dispersão, mas é muito sensível a dados que têm outliers. Por que será? Olha para a fórmula da variância, pô. Tu vai entender. Então, quando você deseja uma medida fácil, não é tão influenciada, por quê? Porque eu não estou levando ao quadrado aqui, estou só tirando o módulo para eliminar o negativo, né? Só tirando o módulo para eliminar o negativo. Ou seja, não tão influenciada por valores extremos, posso usar também essa medida. Então aqui um resumão. Variância e desvio padrão de quando eu usar cada um deles. Né? Variância e desvio padrão. Medir o quê? Dispersão total. Considerando impacto de valores extremos. Se você quer que o teu conjunto de dados identifique se há valores extremos, use a variância, inclusive. Por quê? Porque se tiver uma variância muito alta para um conjunto de dados, como é que eu sei que é muito alto? Sei lá, eu coletei a variância das notas dos alunos da turma A e da turma B. A variância da turma A é bem maior. Provavelmente tem valores extremos ali. Tem a amplitude, que é de pouco usada. Né? Isso mesmo para o desvio padrão. Agora, nunca use média por variância. Por quê? Porque média está na escala original dos dados.
use desvio padrão, porque vai estar na mesma escala da média. Né? A variância está, a escala da média é elevada ao quadrado, praticamente. Então, quando eu desejo saber rapidamente minha variação, mas rapaz, hoje em dia o rápido, você clica no software, ele calcula rápido do mesmo jeito. Então, a amplitude é mais para conhecimento. Coeficiente de variação, e pode ser em algumas situações específicas sim utilizada. Né? Quando eu quero comparar a variabilidade, mas de conjuntos diferentes, não é do mesmo conjunto. Né? A amplitude interquartil, aquela que eu pego o centrão ali, né? O centrão. Pego o centrão. Melhor para analisar a dispersão central. Eu quero eliminar os extremos. Eu quero analisar só a central. Ver a média, a mediana, o desvio padrão só do central. Então eu dou um corte ali nos meus dados. Né? E pego aquele intervalo interquartil. Mas lembre que a amplitude interquartil ela é uma amplitude em cima dos dados centrais. Aí, ok. Ela não é tão, digamos assim, sensível quanto essa. Por quê? Eu tirei outliers da ponta maior, tirei outliers da ponta menor, fiquei com a galera do meio. Aí ali eu pego o meu maior valor, que é o Q3, do lado central, e o meu menor valor central, que é o Q1. Quando eu subtraio, aí sim eu vou ter uma dispersão ali que fala mais sobre os meus dados, porque é uma dispersão central ali, né, que eu peguei só dos dados centrais. Outra utilização é você pegar o próprio conjunto de dados central e extrair ele para você, se fizer sentido. Mas em geral, gente, deixa eu dizer a vocês, em geral, a gente analisa tudo. Não tira outlier, não exclui outlier. Não... Pode. É seu negócio que vai dizer. Às vezes tem um outlier porque o cara digitou errado. Por exemplo, aqui só tem como eu coletar valores de 0 a 100. Não pode ser diferente de 100. Maior do que 100. Aí vem lá um valor 550. Chegou lá, 800. Opa, isso aqui eu posso eliminar. Ou levar para uma decisão estratégica e dizer, rapaz, esse 800 foi erro de digitação, isso é um 80, aí se for 8. Né? Aí uma decisão estratégica, eu posso eliminar valores? Isso não tem o que é certo nem o que é errado. Isso é conhecimento do negócio. E o nosso desvio absoluto médio, que a gente acabou de falar agora, né? Calcula também uma dispersão, é menos sensível a outliers. Então, se você vê que seus dados têm muito outliers, e blá 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 blá, e você vai considerar todos eles, vamos calcular esse desvio médio, né? Terminando as medidas de dispersão. Eu vou mais rápido agora, né, nas de assimetria e de kurtose. São as únicas que é para eu concluir essa parte. Não vou deixar para a próxima aula, tá? E vocês já vão estar bem focados. Eu já na próxima aula eu já vou botar atividades aí que vocês vão poder aplicar esses conceitos na ferramenta. Já vou botar para vocês aí um questionário para vocês responderem sobre esses conceitos. Tá? E na próxima aula a gente já vai falar de gráficos, beleza? E vai aplicar esses conceitos. Então, assimetria. Sabe o que é assimetria, gente? É quando eu quero verificar se a distribuição dos meus dados, que é a distribuição. Veja que eu tenho um conjunto de dados e eu quero saber como é que ele está distribuído. Ele está muito no centro? Eles são bem concentrados? Eles são espalhados? Eles são mais para concentrados em valores maiores, mas tem alguns valores menores? Eles são mais concentrados em valores menores, mas tem alguns valores maiores? Como está meus dados? Então, uma outra forma de você... Tudo que eu estou falando aqui, gente, é técnica para você analisar de forma exploratória os seus dados. Análise exploratória de dados. Começa com essas técnicas aqui. E você vai escolher a sua variável principal. E vai aplicar essas técnicas. E vai tentar entender. Então, isso é a técnica. É o primeiro ponto do pilar. É a técnica. Eu tenho que conhecer a técnica. Qual é o segundo que eu falei na aula passada? A ferramenta. Qual é a ferramenta que eu tenho? Papel e caneta. Eita, peraí, Tiago.
Na mão, se eu tiver mil conjugados, como é que eu vou fazer isso? Não dá. Não, Tiago, eu tenho uma ferramenta boa. Qual é? O Excel, você mexer, e é legal. Google Sheet, ok. Mas tem uma melhor para esse curso aqui para você. O Jamova, o Jasper. Não, eu sei programar. Qual é a sua ferramenta? Vou trabalhar com pandas, no Python. Ok. Domine uma ferramenta para você aplicar esses conceitos. E o terceiro pilar, qual é? O negócio. O negócio. Eu conheço. Eu sou do agro. Sou do turismo. Eu sou das hospedagens. Eu sei como os hóspedes. A época de hospedagem. Sou do quê? O que é que eu conheço? Os dados que eu conheço. Sou das vendas. Sou do esporte. Eu conheço rendimento. Sou da educação, Enem. Eu conheço as variáveis lá que a gente analisa. O negócio que você trabalha. Entendeu? Então a assimetria vai verificar esse grau de distribuição. Vai verificar se os dados estão para lá, para cá, né? Estão no centro. Então ela vai me dar uma medida que vai me dizer isso. Então ela tem uma variável que eu chamo de SK. E se eu calcular esse SK e ele for maior do que zero, indica normalmente que a cauda mais longa está à direita. Quando a gente vê isso no gráfico, vai ficar mais claro. Ou seja, a maioria dos valores está abaixo da média, com poucos valores altos. Ou seja, eu vou tentar desenhar aqui na mão, para vocês prestarem atenção. É mais ou menos ó, os dados tudo aqui, ó. Aí depois vai diminuindo a quantidade de dados altos. Né? Tem material, né, gente? Aí. Isso aqui, ó. Tá? Esse aqui. Deu um bugzinho agora, mas peraí. Tá querendo abrir, não? Olha esse gráfico aqui. Ó, à direita. O que é isso? Isso é um gráfico onde eu tenho vários valores. Qual é isso aqui? É uma distribuição. A gente vai estudar. Então, por exemplo, esse valor aqui, esse valor onde está o mouse, tem uma frequência dessa altura. Esses valores aqui, ó, tem frequências maiores. Esses valores aqui tem frequências maiores. Ou seja, onde é que está a maior frequência de valores? Esse gráfico representa onde? Isso aqui, ó, é a frequência. Isso aqui são a faixa de valores. Então, se você olhar o pico do gráfico, que é aqui, né, ó, a maior frequência, tá aqui, ó, que é exatamente a moda, né? A maior frequência é exatamente a moda. Se você olhar para a mediana, o que é que a mediana está dizendo? Ó, a mediana está separando os dados, está dizendo, ó, a quantidade de dados daqui para trás é igual à quantidade de dados daqui para frente. E a média é que a gente já conhece. Nesse caso, eu tenho uma simetria à direita. Essa é uma distribuição assimétrica à direita. Se eu calcular aqui o SK dos valores, vai dar maior do que zero. A negativa, essa daqui, é o contrário. Veja que a média, olha a média dando alto. Onde está dando a média? Por que a média está dando aqui? Porque a média está sendo puxada por esses valores menores aqui. Aqui a média já é puxada pelos valores maiores aqui. Aqui a média já é puxada por esses outros valores. Então perceba que essa distribuição aqui já é uma simétrica à esquerda. Que ela é um SK menor do que zero. SK menor. Cauda mais longa à esquerda. A maioria dos valores está acima da média, com poucos valores baixos. Tá aqui. A cauda. A cauda é longa é à esquerda. A maioria dos valores estão exatamente acima. Se você prestar atenção, como é que eu sei?
A maioria dos valores, né, gente? Em outra forma de você pensar, é mais ou menos você calculando essa quantidade essa área aqui e essa área aqui. Se você olhar a média aqui, eu tenho mais valores para lá ou para cá? Para lá. Só que a média está sendo puxada por esses outliers aqui. Por isso que a média é sensível. Sensível. O que está aparecendo? Beleza? E aí eu tenho uma distribuição simétrica, que é o que eu sempre vinha falando, o que é simetria, o que é simetria. Os valores estão equilibrados em torno da média. Eu não tenho caudas predominantes. E quando eu tenho uma distribuição simétrica perfeita, eu tenho que a média, a mediana e a moda é igual. Ela tem essa forma aqui. Se você olhar, quem é que mais aparece? Quem mais aparece é a moda. Frequência maior, moda. Quem mais aparece é a moda. E ela está sendo igual a média e a mediana. Né? Esses gráficos que eu já tinha eles aqui, na verdade. Mais bem desenhados, inclusive. Né? Veja que aqui eu tenho distribuições, ó. Faixa de valores, ou seja, do valor 10 ao valor tanto, quantas vezes aparece. Então, ele vai fazendo essa distribuição de frequência aqui, depois o passar dessa linha, né, essa função. Ele aqui mostra uma distribuição simétrica, assimétrica, desculpa, né, à esquerda, simétrica e assimétrica à direita. Porque a assimétrica à direita é só você analisar aqui, ó. Se você corta essa cauda, ela torna-se mais simétrica, né? Não perfeitamente, mas se torna mais simétrica. Se você elimina isso aqui, né? Considera só isso, ela torna simétrica. Então, ou seja, ela é assimétrica à direita. Essa aqui é assimétrica à esquerda, a outra simétrica. Beleza? Deixa eu diminuir aqui. Ok? Então, por exemplo, esses valores aqui, eu não vou entrar no detalhe da fórmula. Nem se eu coloquei a fórmula aqui, nem coloquei. O software que calcula isso. Ah, tá, sim, tá aqui. Mas você já sabe, é só substituir N, a quantidade de valores. Isso aqui é o somatório de 1, I valendo 1 até I valendo N, que é a quantidade de valores. De quem? Dessa galera aqui, ó. De xi, que é cada elemento, por exemplo, 2, menos a média desse conjunto de elementos, né? Dividido por esse S aqui, que é o desvio padrão, elevado ao cubo. Faz essas contas aqui que tu vai ter o SK. Então você vai ter, ó, uma simetria positiva, maior do que zero, uma simetria negativa, menor do que zero, por isso que chama positiva, né, obviamente, e uma simetria simétrica, né, uma distribuição, uma simetria simétrica foi boa, né? Uma distribuição simétrica, tá? Então, o conjunto A vai ter a cauda mais longa, valores mais extremos, né, à direita. O conjunto B, a cauda mais longa à esquerda, e o C vai ter uma distribuição equilibrada. Para finalizar, né, hoje, a gente aqui já vai com o quê? Mais de 1 hora de gravação. Comecei exatamente 2h46. Mas como eu sempre disse a vocês, né, a aula vai em torno de uma gravada, né? A aula gravada é em torno de 1 a 1h30. No máximo 1h30 de história. 1h30, 1h30 minutos, 32 não passa disso. Também normalmente não é menos de 1 hora. Então vai ficar sempre de 1 hora e 1h30. Mas a parte que eu fico, que eu entro, que eu falo com vocês, dá mais do que isso porque eu não gravo, né? No início, espero que o pessoal entrar, dá uns 10 minutos, 15 minutos a mais. Beleza? A curtose, ela não vai verificar a distribuição, mas ela vai verificar a concentração, né? Se os dados estão concentrados mais no pico aqui ou nas caudas, né? É meio que o achatamento, muitas vezes a gente fala. A curtose mede o achatamento. Ó.
achatamento. Vou botar aqui imagens. Então, essa imagem aqui. Acho que já está dando para vocês verem. Essas três distribuições, gente. Ó, veja que essa distribuição daqui, ela é mais achatada. Ou seja, a quantidade de dados aqui tem essa frequência, ou seja, a frequência da quantidade de dados, da concentração dos valores é baixa. Digamos assim, tem os conjuntos de dados que são mais frequentes? Tem esses do centro aqui, são mais frequentes. Mas veja que eles não são tão mais frequentes do que os que estão aqui do lado. A diferença é pouca. Uma distribuição normal tem um achatamento mais dessa forma, né? Simétrico. Simétrico porque se você passar uma linha no meio aqui dela, ó, você vai ver que tanto uma banda do gráfico quanto a outra são idênticas, parece um espelho uma da outra, né? Não quer dizer que vai ser perfeito, tá? Pode até ser, mas na vida real isso é quase impossível. Mas você vai ter uma distribuição simétrica, que, já adiantando, a gente chama de distribuição normal, onde para quem vai analisar dados, seja ele quem for, dados para a sua vida empresarial, para a sua vida de estudante, da sua vida pessoal, você tem que saber o que é uma distribuição normal e a gente vai estudar. Então, isso é a simetria, né? E a curtosa ela pode ser mais pontuda, assim, ó, positiva. Então, vamos voltar para lá. Quando eu calculo o valor de cada curtose e ele dá em média, isso aqui é vamos dizer assim, uma consideração baseada na literatura, né? Maior do que 3, e o que é que você tem? Você tem pico alto e caudas pesadas, ou seja, mais valores extremos, né? As caudas mais pesadas. Quando você, e a gente chama isso de leptocúrtica, né? Não precisa decorar isso, nem se esquecer. Mesmo eu, se você me perguntasse, eu só saberia dizer mesocúrtica mesmo, porque eu sei que é meso é de mesmo, igual, né? A mesma coisa, então eu lembro disso. Mas eu esqueço leptocúrtica, platicúrtica, pelo amor de Deus, gente, isso aí não vai ser fundamental você estar decorando isso para analista de dados, tá? Obviamente para o seu conhecimento. Você está, imagina, numa aula, numa reunião, num estudo com outras pessoas, aí o cara diz, não, tem uma distribuição aqui leptocúrtica, né? O cara, que bexiga esse cara tá falando? Aí você sabe já, né? É aquela que tem um pico mais alto, tal, a cauda mais pesada. Mesocúrtica é aquela distribuição normal, padrão. Porque o fato dela ser, por exemplo, simétrica, uma distribuição ser simétrica, aqui ó, ela pode ser um pouco simétrica, mas ser achatada, ser mais pontuda, né? A distribuição normal, ela é simétrica e ela é mesocúrtica. Tá? A concentração é equilibrada, tanto nas caudas quanto no centro. E chama-se de platicúrtica quando eu faço o cálculo do K. Você nem está a fórmula do K que está aqui embaixo. Faça o cálculo do K e deu menor do que 3, ou seja, picos baixos e caudas mais leves, menos valores extremos. É isso aqui, ó. É quase uma distribuição uniforme, né? Essa última. Então você tem aqui, ó, uma pontuda, né? Poderia até ser simétrica, beleza? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma aqui, ó, mais equilibrada, que a gente chama mesocúrtica, que não é perfeita, tá, gente? Não é perfeita, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, mas só olhar no material também. E aqui também simétrica. Aqui sim eu vou ter uma distribuição provavelmente normal. E aqui uma platicúrtica que foi bem exagerado aqui, né? Ela não foi tão como essa daqui de baixo, né? Mas é quase uniforme. O uniforme é aquela a distribuição que é todo mundo igual, né? Vamos dizer assim, quantas pessoas tiraram nota 3? É a mesma quantidade de pessoas que tirou nota 4, nota 5, nota 6. A distribuição das frequências, né? Quantos tiraram nota 3, 4, ou seja, quando eu passo aqui uma linha em cima da distribuição, tem algo uniforme, ou seja, todo mundo, a distribuição de frequência de todas as notas é 8, todo mundo. Ou seja, 8 pessoas tirou 3, 8 pessoas tirou 4, 8 pessoas tirou 5, 8 pessoas tirou 6, né? E assim por diante, 8 pessoas tirou 7, 8 tirou 8 e por diante. Então eu faço um cálculo aqui, não sei se ela é
leptoacústica, mesoacústica e platocústica. Obviamente, esse valor não é exato, tá, gente? A interpretação pelo gráfico muitas vezes é até melhor. A depender, você consegue de cara já identificar a distribuição. Se tiver dúvida, consulta aqui, até mesmo pergunta, né, na internet. Tá? Então esse aí é o nosso, a nossa curtose. Pronto, paramos aqui, beleza? Se alguém tiver dúvida, pode falar. Eu vou adicionar aqui novos slides, resumos. Veja que o capítulo 1 ó, de fundamentos está aqui. Isso aqui é um infográfico muito bom, galera. Estou fazendo isso, vou até ver se crio um Instagram, posto no Instagram aberto. Então isso aqui fala muito do que a gente estudou. E olha que eu até não falei tanto de ferramentas, mas no meio da aula eu comento, né? Então, tipos de dados, o que é análise descritiva. Então, um infográfico aqui para vocês, né? Um vídeo também e um conteúdo mais resumido de tudo que a gente falou. Então, talvez em algumas aulas eu até use esses slides resumidos para ir mais rápido, se a gente precisar, né? Então, vocês podem dar uma estudada aqui nesse conteúdo. Tudo que a gente falou. Tudo que a gente falou. Beleza? É mais novo isso aqui. As outras turmas não tinham isso, tá? Eu vou botar aqui do capítulo 2, já de visualização de dados. Vou ver se já boto. Vou botar essa aula aqui e vou botar uma nova atividade. Essa nova atividade eu vou ver se vai ser questionário ou não, ou se vai ser uma atividade prática no Jasper, para vocês utilizando esses conceitos. Ou as duas coisas. Se alguém tiver dúvida, deixa eu entrar aqui na aula. Vamos nessa, sem dúvidas. Ok, obrigado. Espero que tenham gostado, pessoal. Então eu vou finalizar aqui. A chamada, repare, esse cara tem uns caras da chamada. Porque é outra coisa também que eu ainda não... tenho, sabe? Costume nesses cursos. Eu dou esses cursos aqui, pessoal. É esse não, mude. Há muito tempo, né? E aí não é esse não, meu patrão. Já mudei 2 vezes, você fica pegando outro. Inclusive eu estou logado aqui nesse. Lista de presença de estatística básica. Então não saiam sem a presença, galera. Deixa eu jogar o link aí. É o mesmo link de sempre, tá, galera? É o mesmo link. Eu vou copiar, mas só que fica lá. Quando eu esquecer a chamada, eu mando. Aí eu sei o horário, né? Por exemplo. Ó, tá correndo aqui, tá vendo? 37. 8. Então, se alguém vir dar o link depois, né? Não adianta, porque vai aparecer o horário lá. Só para vocês entenderem, que eu vou criar até uma planilha aqui disso. Então, aí, ó, a chamada do dia 1. Então não adianta você ir no horário, um outlier, né? Aí vem um cara aqui de 7 horas da noite, pay. Ih, rapaz. Beleza?
Então eu vou fechar aqui, galera. Até mais. Valeu.